Boa tarde a todos. Muito bem. O Departamento de Saúde e Temperança quer agradecer a presença de todos que chegaram aqui nessa tarde para discutir esse tema que muitas vezes passa em branco, mas é vital para a nossa saúde. Literalmente vital. A gente passa 1/3 das nossas vidas dormindo, repousando. Existe uma razão para isso, não é? Às vezes a gente não reflete sobre isso, não pensa, mas se não fosse assim, Deus não teria criado dessa forma esse ciclo que a gente tem de um noturno para nos restabelecermos. Antes disso, porém, a gente quer dar um anúncio de uma atividade que acontecerá em conjunto com os desbravadores, que é uma corrida de orientação. Quantos já participaram disso? Barcelo, Eren, Barcelo. Então, a gente tem uma grande oportunidade de participar desse evento, aberto a todas as idades, vai ser gratuito, graças ao empenho do Eniezer. Eniezer, por favor, levante-se para todos conhecerem. A gente está dando muito trabalho para ele, né? Mas certamente será uma atividade bastante interessante. A única coisa que a gente pede, volta na nossa projeção, por favor, é que vocês confirmam sua participação, né? Ou mandem um torpedo para o meu número de telefone, 96666004, ou mandem um e-mail, né, para thomson.marques.palma@gmail.com, para a gente saber o número de pessoas que a gente vai fazer essa atividade, né? Se você puder colocar o seu nome, a idade e um telefone para contato, já é o suficiente. Inscreva-se no dia 19, num domingo. Ah, sim, então é 18. Dia 18 é domingo, não é segunda-feira. Eu não sou tão amável quanto o Tiago. O Tiago gosta da segunda-feira, eu vou dar uma colher de chá. Então, domingo, dia 18, e a gente ainda está definindo o local, mas isso a gente vai divulgar no próximo sábado. Tem premiações, as premiações serão entregues no próximo programa da saúde, no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, nosso próximo programa vai ser sobre exercício, atividade física. E já foi confirmado a presença de talvez o melhor, um dos expoentes aqui de Uberlândia sobre medicina esportiva, o doutor Eduardo Crozara. Para quem conhece, ele já atua nessa área há alguns anos, muito amigo nosso, então ele aceitou de bom grado o convite. Ele vai estar aqui falando sobre atividade física. Não percam, e nesse programa a gente vai estar entregando a premiação para os melhores colocados aí dessa atividade. Então, não deixe de participar, é um evento aí do Departamento da Saúde da nossa igreja. Bom, quando a gente fala sobre sono, existe uma mudança de hábito ao longo dos anos, e isso a gente vai perceber claramente durante esse programa, né? Principalmente influenciado pela urbanização. A questão é que hoje, você estando dentro de um grande centro ou em uma pequena cidade, já não faz tanta diferença assim. E aí a gente vai começar a aprender sobre isso, né? A gente fez questão de convidar alguns profissionais da área de saúde, psicólogo, nutricionista, a área de atividade física, educação física, para a gente debater isso. Todos, a gente gostaria que esse programa, a igreja tirasse suas dúvidas, aproveitassem dos profissionais que estarão aqui, para a gente trabalhar isso. O sono, sem dúvida, é uma atividade vital e a gente tem perdido a qualidade, principalmente, do sono, e a gente vai entender por quê. Então, para começar, eu gostaria que passasse o primeiro vídeo sobre o assunto.
E agora uma dúvida, você dorme bem? Uma boa noite de sono evita ganho de peso, retarda o envelhecimento e melhora a memória. A senhora dorme bem? Durmo. É? Durmo. Acha importante o sono? Sim. Bem descansado, relaxa, o corpo fica bom. A pele, não tem olheira, nem nada. Mas para que serve uma boa noite de sono? Na verdade, serve para muito, muito mais que isso. Que ninguém se engane com a aparente passividade do corpo que dorme. Durante o sono, há uma intensa atividade do metabolismo e do cérebro. É como se o corpo e a mente estivessem sendo calibrados para que funcionem bem no dia seguinte. Tudo começa quando o dia escurece e a melatonina, a substância da sonolência, começa a ser liberada. Logo depois, na segunda fase do sono, os ritmos do coração e da respiração diminuem e a temperatura do corpo cai. Essa é a fase que realça a sensação de descanso. Nas fases 3 e 4, há uma baixa do cortisol, que é o hormônio do estresse. Nosso corpo precisa desse alívio. Já um outro hormônio, o do crescimento, tem o pico de produção atingido durante o sono. Por isso, bebês chegam a dormir mais de 14 horas. Crianças e adolescentes precisam, em média, de 10 horas de sono. E não são só eles que precisam de uma noite bem dormida. E o hormônio do crescimento nos adultos também está relacionado ao metabolismo. Um prejuízo dessa fase do sono pode também alterar o metabolismo no sentido de aumento de peso. Outra fase importantíssima e fascinante é a do sono REM. Nela, o cérebro está a 1000. Os batimentos do coração podem subir. É quando sonhamos e damos ao cérebro a chance de processar, organizar e armazenar as informações do dia, o que estamos aprendendo. A memória depende disso. Se não tiver uma boa noite de sono, eu acho que você não produz direito, você não trabalha direito. Eu sinto isso, pelo menos. Os estudiosos do sono lembram que a humanidade já dormiu mais. Até a invenção da lâmpada no século XIX, se dormia em média de 9 a 10 horas por dia. Hoje, a média está em 6, 7 horas. Estamos adoecendo também por isso. Aumento de peso, maior risco cardiovascular, então existe uma tendência maior a ter diabetes, a ter mais açúcar no sangue, que por sua vez altera o metabolismo e favorece mais ganho de peso. E, portanto, quem dorme menos acaba vivendo menos. Muito bem. De tudo isso, uma frase é marcante. Quem dorme menos, vive menos. Então, a nossa tendência cosmopolita é o quê? Eu vou aproveitar. Vou esticar o dia, né? Então, a gente é envolvido pelas nossas atividades, a gente quer viver mais, né? Teoricamente, aproveitar melhor o sono, isso, aquilo, o outro. A gente entra na noite e aí a gente acaba o quê? Vivendo menos. Para discutir isso, eu vou chamar a Flaviane, nutricionista do Hospital das Clínicas, a Súzia, para falar sobre os efeitos da atividade física, e a Viviane para discutir os efeitos psicológicos do sono. A gente tem 2 microfones aqui. Eu só pediria para o Wendel, o Emerson, guiar o microfone só por uma questão de tempo, né? Aproveitar melhor o tempo para evitar que os irmãos se desloquem até eles. Eu vou ser abusado e eu vou começar as perguntas. E eu vou direcionar a primeira pergunta para a Fabiane, que é nutricionista, e depois, se vocês forem pensando em algumas outras perguntas, por favor, levante a mão e aí os microfones serão entregues a vocês. A gente viu no documentário, Flaviane, que o hormônio melatonina é responsável por induzir o sono.
Você poderia citar quais alimentos servem de substrato para a produção desse hormônio? Sim, inclusive tem um mito, né, que se prega por aí, onde a partir das 18 horas não se deve consumir os carboidratos, para dois motivos, com dois objetivos, tanto para evitar a insônia como para a perda de peso. Isso não é verdade, cientificamente falando e comprovado já. Os carboidratos ajudam na produção deste hormônio, e não só deste, como outro também bem conhecido, que é a serotonina. Né? Ele falou aí da melatonina, que dá esse sono tranquilo, que, na verdade, favorece esse sono tranquilo. Então, recomenda-se consumir os carboidratos, desde que seja na quantidade ideal recomendada. Essa é uma grande diferença. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Viviane, na questão psicológica dos aspectos do sono, mais ligados aí aos distúrbios, à insônia, por exemplo. Existe uma parcela considerável da sociedade que sofrem de distúrbios do sono, dificuldade de dormir. O estresse, a ansiedade e a depressão são causas ou efeitos desse problema? Então, é uma pegadinha. É uma pegadinha mesmo. Sim, é claro que existe, e essa parcela maior, por incrível que pareça, é nós mulheres que sofremos disso. Os homens, a parcela é bem menor, segundo os livros e pesquisa. E o estresse, a depressão, a ansiedade, é claro, quem tem esses problemas sofre de problema para dormir, principalmente quem tem ansiedade generalizada. Ela provoca muita dificuldade para você conseguir dormir. E a depressão, ela leva você em dois sentidos, né? Ou você dorme demais, exageradamente, ou você não dorme quase nada. Então, assim, esses fatores prejudicam o sono, que é algo tão essencial e tão importante para a nossa vida. É curioso que, para responder a primeira pergunta, a Flaviane associou o hormônio do sono, que é a melatonina, com a serotonina. Quem já ouviu falar de serotonina? Alguma vez foi ligado ao sono? Mas geralmente a gente tem o hormônio serotonina como o hormônio prazer, basicamente. Então, em vários momentos ou atividades que a gente pratica, ou mesmo alguns tipos de alimentação, como doces, chocolates, principalmente, né, invadindo a área da Flaviane, e aí desencadeia ou libera mais serotonina, que dá um prazer. É curioso a gente enxergar, entender que essa máquina que Deus fez é interligada. Tudo tem causa e consequência. A gente está falando de um hormônio eminentemente que traz prazer vinculado ao sono, né? E aí, quando a gente ultrapassa o limite ou sacrifica o sono, né? Os jovens acabam tendo essa tendência, né? Então, não é que eles não têm sono, dificuldade para dormir, eles acabam adiando, postergando o sono para outros horários, assim por diante, e aí você tem causas de distúrbios aí para a vida adulta. E é importante ver que isso tem uma relação perfeita e clara em tudo que a gente faz. Para a Suzy, a gente queria saber algumas coisas, principalmente alguns mitos ou verdades. Muita gente seria induzida a pensar que a pessoa que dorme menos gasta mais energia. Até que ponto isso é verdade, Suzy? Bem, a pessoa que dorme menos, ela acaba desenvolvendo um transtorno do sono, que a gente fala muito sobre isso, que é um quadro de irritabilidade, mau humor, pressão alta.
Então, o que, que acontece? Ela passa, o organismo dela o tempo todo fica em fuga. Então, ele entende que, como ele está acelerado o tempo todo, ele precisa armazenar energia. Porque se ele não armazenar essa energia, o que, que vai acontecer? Ele vai desfalecer, né? Ele não vai ter pique para aguentar tanto esforço, porque isso causa um desgaste muito grande, energeticamente falando, para o organismo. Então, a tendência da pessoa, mesmo que ela tenha todo esse quadro de atividade metabólica aceleradíssima, o organismo tende a restringir o máximo possível de energia. Então, ela passa de um ciclo de fuga. O organismo começa a diminuir o máximo possível o gasto energético. Aí é onde que vem o aumento de peso ao invés da perda de peso. E aí a gente consegue pensar que aí eu estando acelerada, agitada, eu estou perdendo, meu metabolismo está acelerado. Não, você não está perdendo, você está dando ao seu organismo uma válvula de escape para que ele comece a agir em cima daquele hábito que você está trazendo para ele. Aí esse hábito vai gerar um problema sério, que é a questão da obesidade. Então, esse é um ponto interessante, né? Só comentando sobre isso, antes do Jandinho falar, é que a gente falou no primeiro programa sobre o mal do século XXI, né? Uma sociedade sobrepeso, onde mais de 50% da população está no sobrepeso. E aí a gente vem falando sobre outros aspectos, né, que favorece a isso, os hábitos e assim por diante. E, curiosamente, a gente vai somando fatores de riscos. E o sono está centralizado em tudo isso. Então, é difícil, né? A pessoa dorme menos. A gente viu no vídeo que está diminuindo o número de horas. Antigamente era praticamente 9, hoje muita gente já acha que 5 horas, 4 horas, 6 horas está bom, e isso tem um reflexo direto sobre a nossa saúde. Xandinho? Ok. Não, eu tenho... Assim, não sei se é essa hora para as perguntas. A gente pode ir interrompendo? A gente assim? pode ir falando. Não, é porque ela falou sobre carboidratos, né? Mas que outros alimentos produzem os hormônios necessários para levar ao sono? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, que outros mais, né? Que outros a gente não deveria comer nos momentos próximos da hora de dormir, que evitariam a produção, inibiriam a produção desses hormônios? E a terceira pergunta é: sono é essencial, mas existe um limite além do qual o sono se torna prejudicial? Sim, em relação aos carboidratos, a gente fala dos complexos, né, que é as massas, os pães, e também dos simples, que são os doces em geral, né, a bala, o açúcar, a sobremesa. Os dois estimulam a produção desses hormônios. Quais alimentos que a gente pode impedir, que impede essa produção? Principalmente os à base de cafeína, né, que são estimulantes do sistema nervoso central. Além de atrapalhar no sono, eles também atrapalham na produção. É uma competição que o organismo tem. Por isso que se prega muito. Não se usa o café, não se usa a Coca-Cola. Cuidado com o chamate, cuidado com o chocolate, né? São estimulantes à base de cafeína, drogas e também bebida alcoólica. Atrapalha nessa produção. Eu me perdi? Desculpa, a segunda pergunta? A segunda parte foi sobre o limite do que é um sono saudável e o que não é. Mas... Então, eu acredito que o sono saudável é aquele que te faz sentir bem ao acordar de manhã. Não existe um limite. Eu tenho que dormir tantas horas. Eu tenho que dormir o tempo que o meu corpo necessita que seja para dormir. Porque, para mim, muitas vezes, eu dormi 5 horas, ótimo, maravilhoso, acordo saudável, acordo cheio de energia. Já outro não, outro precisa de mais tempo para recuperar a sua energia. Então, não há um limite correto, assim. A gente não pode estipular tanto tempo, porque cada um tem que ter seu tempo, entende? Tudo em excesso faz mal. Não é verdade? Eu só quero pontuar estatisticamente para você ter uma ideia, e aí a Súzia, eu ia direcionar a pergunta para ela, isso é fundamental, mas 90% da população precisa
né, entre 6 a 8 horas de sono. Há pessoas que não têm distúrbio algum de sono e que conseguem acordar, ter uma qualidade de sono e acordar e ficar bem durante o dia, com menos que isso ou mais que isso, sim, mas é exceção, não é regra. Se você está fora dessa faixa etária, isso, aquilo, outro, e você acorda sem ter o repouso necessário, dorme, tem cochilos, tem irritabilidade, é um sinal que esse tempo não está ideal para você, tá? Eu só vou passar para a Súzia, porque ela tem um comentário sobre o reflexo do tempo em relação à atividade física. Eu acho que é isso. Tem a ver também, mas o mais interessante é que ela comentou que pessoas são diferenciadas, e a gente sabe disso. A questão do relógio biológico, ela é bem nítida nas pessoas, a diferença. Então, por exemplo, tem pessoas que são chamadas de cotias genéticas, né? Que são pessoas que tendem a acordar cedo e dormir cedo. Então, o pico delas maior é no período da manhã. E tem as corujas genéticas, que é o contrário, que dorme mais tarde e tende a acordar mais tarde. Agora, por algum fator ambiental, esse ciclo pode ser mudado, esse ritmo muda. Por exemplo, tem pessoas que são corujas e são obrigadas a acordar de manhã para poder trabalhar. Então, o organismo acaba se adaptando àquilo. O certo também, que o Janderson falou que é interessante, é que o sono é importante, sim, a quantidade, mas tão importante quanto a quantidade é a qualidade do sono. Porque, às vezes, você tem um sono que dorme 8, 9, mas não preenche aquela qualidade boa que você deveria ter, entrar no terceiro nível do sono, né? E a atividade física, ela providencia, ela te auxilia nisso. Ela te faz você relaxar mais rápido e conseguir atingir esse sono com mais qualidade. Não sei se respondi. Muito bem. A gente tem duas perguntas, a primeira do Nil, depois o senhor Ataídes. Boa tarde. A primeira é a seguinte: nós sabemos que existem aquelas pessoas que dizem que tendem a produzir, a render, a se concentrar no horário noturno, onde 80% da população está dormindo, ele está acordado, estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa. Até onde isso é verdade ou é mito? E a segunda é o seguinte: realmente, aquele sono depois do almoço faz bem ou mal? Compensa o da tarde? A primeira parte, a Súzia já tinha antecipado, mas se você quiser complementar, Súzia... Não, é o relógio biológico. Tem pessoas que tendem a dormir tarde e acordar tarde, e o rendimento delas é maior no período noturno. Então, eu até acredito assim, as pessoas às vezes me perguntam, quando é que é o melhor horário para fazer atividade física? É o horário que você está no pique. Porque no seu pique você rende na atividade física. E a atividade física não pode ser feita de uma forma que você está quase assim, desmaiando ou dormindo. Então, se o seu horário de pique é de manhã, faça atividade física de manhã, melhor para você. Lógico, se não der, a gente vai se adaptando, mas o ideal seria isso. Se é à noite, faça mais no período da tarde, no finalzinho da noite, vá para a academia à noite, vai caminhar à noite, vai fazer alguma coisa à noite. E tem pessoas também que necessitam de uma carga, esse tipo de pessoa que você falou, que auxilia, às vezes, para o sono chegar, elas precisam descarregar um pouco desse pique que ela tem. E o melhor caminho para ela descarregar é a atividade física. Tem pessoas que, senão eu não vou dormir, eu vou fazer isso, vou mexer no meu e tal. Mas se você ter o hábito de pensar assim, não, vou fazer uma atividade física lá por volta das 7, 8 horas, faz, que o sono vai chegar mais cedo para você. Aí você vai ter um ganho melhor, porque nem sempre o ideal seria dormir tão tarde, mas você pode melhorar essas condições suas, mesmo você sendo uma coruja genética. Só complementando, né? Ele falou a questão de, após as refeições, dormir. Seria bom ou seria ruim? Quando a gente está em repouso, o nosso organismo como um todo, ele tende a desacelerar, ou seja, ele trabalha mais lentamente. Tudo reduz, os batimentos cardíacos, né? O processo digestivo. A questão não é a alimentação em si, né? Mas é a quantidade. Eu volto a bater na tecla, é o exagero. Se você conseguiu comer dentro daquilo que é recomendável para você, de carboidrato, proteína, lipídio, eu estou falando agora em quantidade também, em pratos, inclusive até orienta, né, os estudos para um descanso após a refeição.
né? A gente percebe no Japão que a produção dos trabalhadores, eles têm lá meia hora para dormir. Rende-se muito mais. A empresa ganha colocando essa filosofia na empresa. Prova-se, tem prova, né, científica de que dormir após as refeições traz benefício. O problema é o quanto que você comeu. Porque aí você já vai ter um desconforto abdominal pelo excesso. E aí isso atrapalha tanto a insônia como esse soninho que a gente gosta de tirar. Tá? Cientificamente, o sono depois do almoço é de 30 minutos, exatamente como o Japão preconiza. Não é de 2 horas, tal, isso, aquilo, outro. 2 horas, 1 hora, já é um distúrbio do sono, provavelmente em função da qualidade do sono noturno que você não está tendo com efetividade, qualidade. Senhor Thaídes? Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, a Suzy falou que a atividade física pode ser qualquer hora. É a hora que o organismo está no pico. E eu, por várias vezes, já ouvi alguns profissionais recomendando que de manhã, antes, aliás, médicos, profissionais da área de saúde, antes que o organismo refaça e que ele atinja o nível necessário para se refazer das horas que esteve deitado, pode haver risco de problemas cardíacos, o exercício antes que o organismo pegue esse ritmo de manhã. Até que ponto eu teria que atender isto? O senhor tocou numa coisa interessante. Tem pessoas que já deram até quadro de AVC por esse motivo. Entrar num ritmo, sair da cama e já ir para uma atividade física pesada de manhã. Na realidade, a atividade física ela deve ser feita quando você já tomou o desjejum, já passou por uma fase de que esse desjejum já foi absorvido pelo organismo, você já repôs uma quantidade energética, porque, como foi falado aqui, no sono também há grande trabalho energético. Então, você levanta de um quadro assim, meio que desfalecido com o corpo, não de uma forma como é numa atividade física. Então, você precisa dar um momento para esse organismo seu recuperar, você fazer um bom desjejum, ter uma boa digestão e, assim, iniciar o que você poderia ter programado como atividade física daquele dia. O ideal seria isso. Só complementando isso, quando a gente falou que o corpo é perfeito, é que é perfeito, né? Deus cria um ciclo, né, chamado circadiano hormonal, que leva em conta vários outros hormônios. Para você ter ideia, talvez o que regule melhor isso chama cortisol, e aí afeta a questão principalmente de hormônios como adrenalina, catecolaminas e esses sentidos. O que acontece? No começo do dia ele está muito alto, né? Ele tem uma elevação rápida até, e na manhã é o período em que essas concentrações são mais altas. Por quê? Porque é o momento que a pessoa vai desenvolver as suas atividades. Então, Deus criou, né, deu o trabalho como um benefício pessoal para o homem. O trabalho foi instituído antes mesmo da queda do homem do pecado, né? Então, era para trabalhar, então o corpo foi feito para desenvolver as atividades durante o dia. Então, esse hormônio cortisol, que ativa, né, você desperta, o ciclo do sono começa a ficar mais curto, agitado, o sono REM predomina muito mais, vai mudando, se acentua um pouco mais na manhã, é mais fácil a pessoa despertar até por causa disso, os níveis hormonais estão bem mais altos. E, em função disso, a pressão arterial está mais alta, a frequência, assim por diante. Então, é muito mais fácil a pessoa ter um evento cardiovascular, como um AVC, um infarto, no período da manhã. Muito mais fácil. Lógico que, se a gente for falar isso para um atleta, uma pessoa de 18 anos, sem nenhuma doença, ele vai ter pouca
impacto ou repercussão em fazer isso. Mas com o tempo, e se você não é um esportivo nem nada disso, você precisa tomar cuidado, e aí a orientação é para fazer atividade no final da tarde mesmo. Né? Por quê? Coincidentemente, esse hormônio que estava muito alto no começo da manhã, ele vai abaixando devagarzinho. Para quê? Para o organismo ir se desligando, né? Para dormir. Né? Uma coisa importante é que, apesar de toda alimentação, isso, aquilo, outro, o hormônio indutor do sono, melatonina, ele não é liberado só pela alimentação, isso, aquilo, outro. Ele é luz dependente. Então, tem dois fatores que predominam sobre isso. A luz solar, então o organismo consegue perceber que isso está diminuindo, e isso, para quem mora na fazenda, não é só o ser humano, é intuitivo, as galinhas, é uma percepção clara disso. A luz solar, a galinha está dormindo. Né? E também a diminuição da temperatura. Né? A temperatura ambiente cai e induz a liberação desses hormônios. Então, a gente precisa ficar ligado, o nosso corpo é complexo, mas perfeito. Né? A gente só precisa entender o manual divino para a gente conseguir dormir melhor, ter melhor qualidade de vida, e isso repercute na saúde. A segunda parte. Fizemos a primeira. Eu não me recordo qual das três, desculpe, a memória já está um pouco cansada, então ela não está guardando tudo, não. Guarda em parte. Mas não sei qual das três comentou que a criança dorme até 14 horas. A minha pergunta é o seguinte: com o envelhecimento, com a idade, qual é o limite? Como é que esse limite vai diminuindo e até quanto que ele chega, de acordo com o envelhecimento? Por exemplo, meu caso, eu tenho 8 anos. Sim, conta de trás para frente. Vira a coisa, só 8. 0,8. Né? Isso tem influência com a idade? Traz influência para que a gente durma menos ou durma mais? Sim. Né? Então, só pegar o gancho do quão perfeito foi feito esse organismo, né? O sono, ele é muito importante para restauração, regeneração, crescimento. É nele que você tem os fatores, hormônios de crescimento e tudo mais. Por isso, crianças, jovens precisam mais de sono. E também de fixação de minerais, ósseos e assim por diante. A criança, se a gente dosar a melatonina sérica, ela tem 3 vezes mais que o adulto. O idoso tem 5 vezes menos que a criança. Então, em termos de números, a criança gira em torno de 90 e poucos a concentração de melatonina, o adulto em torno de 30 e o mais idoso em torno de 20. Isso acarreta 2 coisas, né? Basicamente, o tempo de sono e a latência. Isso quer dizer, o tempo que a pessoa vai demorar para conseguir dormir. Então, é muito comum, né, a criança desligar e dormir 10 horas e o idoso demorar mais para dormir e dormir menos. Né? Então, essas explicações, por isso, a partir de uma certa idade, você precisa atentar para algumas dicas que a gente vai apresentar no final de como se dormir bem. Eu tenho uma pergunta. Os profissionais que trabalham à noite e só tem o dia para dormir, o sono deles vai ter a mesma qualidade de quem dorme normalmente à noite? Não. Meu marido, ele tem essa experiência. Você é mal-humorado? Só uma pergunta, brincadeira. Mas, geralmente, a tendência de quem dorme... a gente fala de reposição, eu vou ter que repor meu sono.
Geralmente não existe essa frase repor o sono, né? O sono ele é dado naquele horário. Se você não praticou ele, você perdeu ele. E essa perda vai te dar como se diz, mais perdas, né, na relação do seu funcionamento, do seu organismo. Então, aí você vai ter algumas coisas no seu organismo vão com o tempo, com a frequência, ficando frágeis. Tipo, dores de cabeça, algum foco que você está menos imune, vai começar a manifestar, justamente por essa alteração do sono. Porque ele é importante, ele é necessário e você está negligenciando, você está jogando ele para frente. Eu não sei se o Thompson pode completar isso. Só para ilustrar, é completamente diferente. Completamente. Então, se você fazer um eletroencefalograma, e isso obviamente já foi pesquisado demais sobre a fisiologia do sono, você tem várias fases do sono, 4 e assim por diante, e ciclos. Tá? A pessoa que dorme de dia tem menos ciclos de sono, que são responsáveis pela reparação e tudo mais, e o sono é muito mais superficial. E ele acorda muito mais vezes do que a pessoa que dorme à noite. Então, o repouso é completamente diferente. Por isso que quem trabalha à noite vive esperando o final de semana para acontecer o quê? Dormir 12, 14 horas, assim por diante. E eu fui num congresso, lá no Ganepão, é um que acontece todo ano em São Paulo, em que surgiu um assunto desse, e dizendo o seguinte, que foi provado que as pessoas que têm um trabalho noturno vão desenvolver futuramente a depressão. 60% das pessoas que trabalham à noite vão trazer consequências devido ao seu horário de trabalho, infelizmente. A gente tem espaço para mais 2 perguntas. Primeiro, doutor Marcos, depois a sua. Na verdade, não são perguntas, são 3 breves considerações, né? Uma em relação à questão da melatonina. Houve uma época que, infelizmente, a gente começa a medicalizar demais as coisas. E houve uma época que começou a se difundir, então, largamente, que você deveria ofertar cápsulas de melatonina para as pessoas. Isso, hoje em dia, já é muito claro que não tem nenhum tipo de benefício você ingerir cápsulas de melatonina. É proibido pela Anvisa. Exatamente. Em outros países é liberado. Exatamente. É proibido, inclusive, que você ingira. É importante a gente ver que muitas coisas que parecem... mas é uma coisa natural e tudo mais. Ômega 3, que parecia ser uma coisa muito boa, ela é uma coisa muito boa quando ela é reposta de forma natural através de peixe de água fria. Hoje em dia já existem pesquisas mostrando que aquelas pessoas que ingerem suplementos de ômega 3 têm maior incidência de tumores de próstata, principalmente em homens. Em relação à questão do melhor momento de exercício, é comprovado que as pessoas que têm fator de risco cardiovascular aumentados, hipertensos, diabéticos, aqueles que já tiveram algum evento cardiovascular, devem ser orientados efetivamente a não praticar exercício físico na parte da manhã. É diferente daquela pessoa jovem que tem sobrepeso e que você quer induzir perda de peso, que frequentemente você talvez até indique que ela faça mais durante a parte da manhã, que haveria uma chance maior dela provocar perda maior. Isso não tem nem muita comprovação a respeito. O que há comprovação efetiva é relacionado aos melhores horários, a efetiva aumento de incidência de infarto e AVC, principalmente nessas populações de risco maior. E última consideração em relação à questão da qualidade do sono dos trabalhadores noturnos. Mesmo aqueles que não têm outro emprego, que frequentemente o trabalhador, ele é um trabalhador noturno, que durante o dia ele estuda, porque ele durante o dia tem um outro emprego, tem uma outra atividade, mesmo que só trabalhe à noite e tire o dia para descansar, a qualidade de sono dele não é a mesma, e ele tem estatisticamente maior incidência de hipertensão, diabetes, dislipidemia, sobrepeso e depressão. Então, mesmo como o Thompson falou no passado,
nosso organismo é perfeito porque foi criado por um ser perfeito e foi criado de uma forma que ele funcionasse de maneira perfeita também, mas nós não vivemos mais num mundo perfeito porque ele foi conspurcado pelo pecado. Nesse momento, como as pessoas precisam trabalhar à noite, infelizmente as pessoas que trabalham à noite rotineiramente, não têm um período em que elas revezam, passam para um outro horário, elas vão ter consequências à sua qualidade de saúde com o passar do tempo, sim. Eu posso falar uma coisa? Pode. E do lado psicológico, o quadro de humor dessa pessoa é terrível, porque ela fica irritável, ela fica uma pessoa sem concentração, ela fica uma pessoa mal-humorada, tudo para ela é muito chato. Então, assim, a falta desse sono na hora normal mesmo traz consequências terríveis. Não só a depressão, como o grau de ansiedade vai lá para cima. Ele fica extremamente ansioso, estressadíssimo. Por isso que dormir não só faz bem fisicamente, mas psicologicamente muito bem. Porque as pessoas que dormem elas são mais concentradas, elas têm mais orientação, elas têm mais disponibilidade para as coisas, né? Muito bem colocado pela Viviane. A gente agradece pelas considerações do Dr. Marcos, também muito bem colocado. A gente vai deixar a Edna e a senhora terminar a sessão de perguntas. Pode falar. A pessoa que não tem aquele sono natural, que tem que ser induzida a tomar medicamento para dormir, né, que eu faço isso, né, eu não durmo de jeito nenhum sem medicamento. Esse sono é um sono, assim, como é que fala? Ele é saudável, né, um sono normal. Gente, como que é? Porque eu percebo que quando eu estou dormindo, que eu ainda estou sob o efeito do remédio, eu não sonho. Eu já percebi isso. Eu não sonho e também eu já tentei tirar, mas tem aquela fase que parece que você está dormindo e está acordado. E no outro dia você está mais fraco, você sente que a sua memória está fraca, tudo está ruim. Na verdade, o que acontece? Para os diagnósticos do distúrbio do sono, a gente precisa de estudos de sono. Isso quer dizer, antes de ser medicado, precisa ir para uma clínica de sono, fazer a polissonografia, isso, aquilo, outro, para estudar o que pode estar acontecendo. Né? Então, a gente tem vários distúrbios do sono. No adulto, na infância, terror noturno, pés que não param, pés agitados, né? A apneia do sono, que é uma coisa que hoje em dia está muito em voga, então precisa ser estudado. Né? Eu até brinco, né? Mas eu falei com a Suzy que a primeira prescrição que deveria ser feita, em vez dos remédios, é a atividade física. A primeira. Né? Para ter uma melhor qualidade de repouso e assim por diante. Tal. E a falta de sono pode causar colapso nervoso? Pode, claro. É o que a Viviane Porque eu já tive comentou. dois. Isso. Já tive dois. Estafa. Né? Então, colapso. Isso. Colapso e estafa são sinônimos. Por quê? A pessoa precisa dormir. E se ela dorme ou dorme mal, os sinais são esses. Irritabilidade, ansiedade, nervosismo e assim por diante. Precisa dormir. Você pode até ter um transtorno de pânico. Isso. O que precisa acontecer é, primeiro, um diagnóstico bem feito, um tratamento bem orientado, tá? E uma avaliação, possivelmente, do pós do seu tratamento. Como que eu estou dormindo? Uma coisa são os indutores do sono, outra coisa são remédios mais fortes, aquilo outro, que deprime o sistema nervoso central. São sonos completamente diferentes. Então, o médico precisa ter essa percepção, e aí o diagnóstico, como foi feito, é muito importante para tratar adequadamente. Às vezes está tratando, você está dormindo e não está se satisfazendo. E o colapso pode trazer algum transtorno, assim, futuramente? O colapso já é um transtorno. É o sinal amarelo para vermelho.
faz estudos de sono nesses pacientes, através de eletroencefalograma e tudo mais, o que você vê é que eles estão, na verdade, sedados, eles não estão dormindo. Esses pacientes, quando são despertados do coma induzido, eles frequentemente têm privação do sono, na verdade, eles desenvolvem distúrbio de privação do sono. Então, é um erro a gente pensar, muitas vezes, o paciente que passou, às vezes, uma semana sedado, que estava em aparelhos e tudo mais, ele já dormiu bastante. Ele acorda com sono tremendo, com privação do sono e com distúrbios por conta de privação do sono. Sedação não é a mesma coisa. Isso não quer dizer que as pessoas que precisam de sedativos, de ansiolíticos, de indutores do sono, não devam tomar. Claro que é o que o Thomson falou. Você precisa do diagnóstico correto, do tratamento correto e do acompanhamento correto. Mas, porque frequentemente a coisa é medicalizada, então toma um remédio e você dorme melhor, e na verdade você não tem um sono reparador, né? Nem um sono que restaure essas energias. E só mais uma consideração de uma coisa que ela perguntou, ela disse assim, frequentemente eu durmo, mas não sonho. Na verdade, muitos desses, principalmente os indutores do sono, eles induzem amnésia. Então, frequentemente, você pode ser até despertado e você não lembra de absolutamente nada do que você falou. Então, você pode até ter induzido o seu sono, você ter dormido, ter sonhado, mas você não tem qualquer tipo de retorno e lembrança do seu sono, porque ele induziu a amnésia daquele período. Então, você não vai lembrar que sonhou, acha que até não teve um sono reparador, porque não sonhou, mas você pode até ter sonhado, na verdade. Muito bem. Em partes, a pergunta que eu gostaria de saber já foi respondida. Agora, eu queria ver qual a relação. Você dorme pouco porque é ansioso ou é ansioso porque dorme pouco? Qual a relação? Foi a minha primeira pergunta para a Viviane. Então, você dorme pouco porque é ansioso ou é ansioso porque dorme pouco? Então, normalmente você deve dormir pouco porque você é ansioso, né? A ansiedade causa isso. Provavelmente uma ansiedade que... Nem toda ansiedade... A ansiedade, no primeiro lugar, ela não é ruim você ter ansiedade. É até bom, porque te previne de muita coisa. Mas quando você é ansiosa generalizadamente, aquela ansiedade que você não tem controle sobre ela, que você tem uma grande preocupação com coisas que todo mundo tem preocupação cotidiana, e isso te perturba de noite em noite, aí sim... esse distúrbio, sim, está ligado à falta desse sono, porque você não consegue relaxar. A gente só dorme porque a gente relaxa o corpo, né? Enquanto o meu corpo não relaxa, eu não consigo. Minha mente está ali trabalhando intensamente, preocupada. Eu estou preocupada com aquilo que vai acontecer, como vai ser, será como vai reagir. Então, eu não consigo deixar minha mente repousar. Então, a ansiedade, ela provoca a falta desse sono, entendeu? Isso é uma pergunta interessante e que o médico precisa escutar, né, conversar bastante com o paciente, e é através do diálogo que ele vai ter dicas para saber o que está impactando mais. Se é o seu perfil emocional ou o seu hábito de vida. Habitualmente, a dica que se faz é como você se comporta nas suas férias, né? Não na primeira semana que você ainda está agitado e tudo mais. Depois disso, você está descansado, está viajando, isso, aquilo, você tem dificuldade de dormir, né? A sua ansiedade está te limitando, então você separa um pouco você dissocia a sua atuação do seu perfil emocional e você consegue pontuar as informações relevantes a isso. Tem algumas técnicas que a gente utiliza para descobrir. Tipo, você pode ter na sua cabeceira do lado um caderninho. Então, você escreve tudo que você fez durante o dia e do outro lado você escreve tudo que você gostaria que acontecesse no dia seguinte. É como se você tirasse daqui, aquilo está te incomodando, e colocasse ali. Então, você vai sentir que, puxa, está ali... Está tranquilo. Então, você começa a fazer essas rotinas de coisas assim. Na hora de você dormir, como a doutora que disse, não toma café, outras coisas que estimula, aí você apaga a luz do quarto, não deixa aquela luz escura, mas deixa, sabe, meia luz. A televisão é um grande inimigo do sono, né?
Aquela luzinha vermelha da televisão ali no quarto também estimula você a ficar acordado porque você está ansiosa, você está preocupada. Então, aquela luzinha também te atrapalha a dormir. Então, assim, essas coisinhas simples faz com que você não durma também. Muito bem. É bom ressaltar a pergunta da Edna, porque muitas vezes a gente pensa que a gente é ansioso, mas está ligado muito à questão do hábito. Porque Deus fez o nosso organismo tão perfeito que ele se adapta facilmente a qualquer situação. Então, muitas vezes, a gente tem um hábito e a gente acha assim, não, eu não estou dormindo bem porque eu sou ansiosa, isso mais. A gente tem que rever, realmente pensar se é essa ansiedade que está nos tirando o sono, o que é. Porque, às vezes, o hábito que a gente tem, como ela mesma falou, de algumas coisas que estão no meio que a gente convive, que está alertando ou retardando esse sono. E uma das coisas que é muito interessante é que a atividade ela é parceira do sono, atividade física. Então, se você procurar assim manter regularmente uma atividade por 1 mês ou 2, você vai ver ganhos nessa qualidade de sono, bem quanto também no tempo que você vai dormir. Então, acho que a minha proposta aqui fica como uma proposta de vocês tentarem fazer atividade física uma parceira do sono para quem tem dificuldade para dormir. E para quem não tem dificuldade para dormir, também fica alerta que o sono vai melhorar cada vez mais, a disposição vai ser outra, a postura vai ser outra com o exercício físico. Só com... Desculpa. Outro exercício que eu lembrei é o exercício da respiração, principalmente para quem é ansioso. Toda vez que eu vou sentar para ir dormir, então você respira como se estivesse cheirando uma flor. E segura aquela respiração e solta como se estivesse apagando uma vela. Faz isso algumas vezes, sabe? Isso relaxa o corpo. Isso ajuda muito. E eu, quando eu tinha consultório na minha cidade, eu indicava muito isso aos meus pacientes. E quando eles retornavam à consulta, eles diziam que funcionava e ajudava muito eles. O exercício físico, eu fiz uma pós agora há pouco sobre exercício físico. Gente, quem quer dormir bem tem que fazer exercício físico. Quem quer dormir bem tem que fazer exercício físico, não tem melhoria. Ó, melhora a ansiedade, melhora a depressão, melhora o estresse, quadros de humores mais graves, melhora muito com exercício físico. É maravilha o exercício físico. Eu só queria deixar uma dica para aqueles que não têm problema de insônia, né, estão dormindo bem e que também não estão controlando o seu prato, né? Você fala muito no equilíbrio, mas o nosso problema é esse, o nosso erro é esse. E aí, o que você fala? O que você sugere? Essas pessoas que ainda não estão controlando, que não têm o equilíbrio, né, e que gostam do lanche, da janta bem próximo ao horário de dormir, não faça isso. Então, você faça suas refeições 3 a 4 horas antes de dormir. Essa é a minha dica. Tá? O Zé Dudu gastou o programa inteiro para elaborar uma pergunta e agora está ansioso. Pode falar, Zé Dudu. A gente abre a sessão. Foi difícil. É uma pergunta muito complicada. Por que é tão difícil, independente da hora que você dorme, se dormiu muito ou pouco, 6 e 7 horas da manhã você levantar? Não sei se vocês têm isso. Com certeza. Porque você é uma coruja. Isso, é isso. É o ciclo, é o perfil da pessoa. Pode estar dormindo bem, às vezes é que o sono não foi reparador e isso precisa ser estudado. Mas a maioria das vezes, se a pessoa é saudável, não tem o distúrbio do sono, é o perfil dela. Mas tem muitas pessoas que acordam muito rapidamente e bem-humoradas de manhã. Né? Então, é só o perfil da pessoa Mas mesmo. ele falou uma coisa interessante. O que você criou como hábito? Você sempre acorda às 7 horas da manhã? Não, independente. Por exemplo, eu já tive rotina de acordar muito cedo e é difícil. Mesmo que eu dormisse cedo, era difícil. Uhum. Então, independente da hora que você dorme, para mim sempre foi difícil acordar esse horário. Eu cheguei muito atrasado no trabalho por causa disso. É uma tortura, assim. A gente tem um controle lá no hipotálamo, que eles falam no hipotálamo anterior, que é o relógio biológico da gente. Então, você é um dos que gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Eu também sou assim. Eu passei 18 anos para mudar isso. Não só gosto, como a parte criativa e de rendimento de trabalho, principalmente no computador, é muito maior de noite do que durante o dia. E isso é tão sério. Minha irmã é publicitária. Ela só consegue fazer alguma coisa à noite. E ela vai até altas horas da madrugada trabalhando. Já eu
Não conte comigo para trabalhar à noite, fazer nada até altas horas da madrugada. Então, assim, é como lembra quando eu disse, cada um depende do seu perfil, você tem que se conhecer, sabe? Quando a gente se conhece, a gente consegue trabalhar muito melhor, né? Até a nossa saúde melhora muito mais quando a gente começa a se conhecer. Ah, eu trabalho melhor à noite, então eu vou ralar melhor à noite, para você é melhor. É claro que para a gente, para muitos como eu, para a noite não é a melhor solução. Entendeu? E o melhor de se conhecer não é só que você ajuda a si próprio, você pode ajudar o outro também. Tem pais que obrigam, exigem do filho que ele vá para a cama cedo, e isso é certo, é correto, mas tem que observar se esse filho também ele não tem um rendimento noturno. Pelo menos para você trabalhar isso, deixar que ele fique uma certa hora estudando. Meu filho era assim, eu custei compreender isso. O Gabriel ele gosta de estudar à noite, ele rende à noite, ele estuda. Então, eu marquei para ele que ele vai estudar das 7 às 10, depois ele sobe para dormir. Mas até eu entender isso, eu queria obrigar ele a estudar no período da tarde. Para mim era muito mais saudável, porque à noite ele estava descansado e podia dormir. E eu fico pensando, às vezes, o tanto que eu sacrifiquei ele, porque ele mesmo fala para mim, mamãe, mas eu consigo aprender muito mais quando eu fico na biblioteca, das 7 às 10, eu fico lá e eu aprendo muito mais. Então, quando eu comecei a aprender sobre isso, eu pude me ajudar e pude ajudar ele também, nesse sentido. Muito bem. A gente agradece a participação da Viviane, da Súzia, da Flaviane. Eu acho que foi muito elucidador para a gente a respeito do sono. E o Departamento de Saúde deixa um videozinho curto de dicas a respeito de como induzir a melhor qualidade do seu sono. Try the second one down. Bom, eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas aí, eu não sou nem nutricionista, nem médico, nem psicólogo, né? Nem da área de educação física, mas eu vim aqui para a gente refletir um pouquinho sobre tudo isso que foi dito e como é que isso se relaciona com a nossa vida do ponto de vista espiritual. A gente destacou algumas coisas que foram ditas aqui amplamente ao longo da nossa discussão. O sono traz muitos benefícios. Então, ele traz restauração física e mental, a gente pôde perceber isso. Sono traz prazer, afastando a depressão, falamos muito sobre isso também. Sono induz ao crescimento físico, ficou claro. Fortalece o sistema imunológico, traz equilíbrio emocional, afasta doenças, aumenta a inteligência. Enfim, são muitas as vantagens que nós temos quando nós temos bom sono, são muitos os benefícios. Agora, como é que isso se relaciona com a minha vida espiritual? Eu quero, não sei se todos estão com a Bíblia, acho que poucos estão com a Bíblia, mas eu gostaria de ler no capítulo 1 do livro de Gênesis, no verso 26.
Eu quero ler apenas a primeira parte do verso 26. É muito conhecido o texto. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não quero aqui fazer uma discussão teológica profunda sobre isso, mas a gente tem clareza de que nós somos feitos à imagem de Deus. A gente ouve isso, a gente estuda isso na Bíblia, a gente vê isso ao longo da vida, a gente ouve isso muitas vezes. Quando nós entendemos que nós somos feitos à semelhança de Deus, eu fico me perguntando assim, que semelhança eu tenho com Deus? E a semelhança mais óbvia que eu vejo é que Deus me faz diferente no momento da criação de todos os outros animais, porque Ele coloca em mim alguns aspectos importantes, entre eles o aspecto da capacidade de raciocinar. Isso me torna diferente. E nesse aspecto eu entendo que o homem foi feito semelhante a Deus também, porque Ele coloca no homem a capacidade que Ele próprio tem de compreensão, de entendimento. Aí, quando a gente começa a falar sobre tudo aquilo que tem a ver com a nossa saúde, por que é importante a gente se preocupar com a saúde? E particularmente no dia de hoje aqui com o sono. É porque quando o meu corpo está em perfeito equilíbrio, Deus pode se comunicar comigo de forma muito mais natural, sem tanto esforço. Percebam comigo o seguinte: se eu me drogo, estou dopado, eu nem tenho consciência clara do que está acontecendo. Como é que Deus pode se comunicar comigo e haver comunicação de forma que eu compreenda o que Deus quer me dizer? É difícil. Então, o objetivo, quero parabenizar o Thomas, o Departamento de Saúde da Igreja, de que nós discutamos os aspectos que são relevantes para a nossa saúde, é que quando nós temos saúde, nós estamos com a mente clara e aí Deus pode se comunicar conosco. Então, o objetivo de nós termos saúde e boa saúde é para que nós possamos também ouvir a voz de Deus e vivermos de forma mais equilibrada. Então, o nosso objetivo aqui, nesse dia de hoje, é que nós entendamos que dormir bem faz parte do equilíbrio do nosso organismo. E fazendo assim, Deus poderá se comunicar conosco de forma melhor, né? Então, eu quero convidar a todos a se colocarem em pé. Nós vamos encerrar o programa com uma oração. E que Deus possa tornar claro para nós que viver bem é facilitar o trabalho dele de influenciar a nossa vida, né? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado lições maravilhosas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos compreender que andar ao teu lado, viver de forma harmônica, de forma equilibrada no nosso corpo, nos permite compreender melhor as tuas verdades para a nossa vida. Ó Pai, que nós, influenciados por um estilo de vida saudável, possamos ter mais espaço no nosso coração para amarmos a Ti e aos nossos semelhantes. Que nessa semana que nós começamos agora, nós possamos colocar em prática um pouquinho mais de tudo aquilo que nós discutimos aqui. Senhor, nos dê serenidade, tranquilidade, paz no coração, para que nós possamos viver de forma harmoniosa entre nós e contigo também. Nos dê uma boa semana, perdoa-nos onde nós temos falhado, nós não merecemos nada, mas te pedimos tudo em nome e pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor.